Convidar você a abrir o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 58. Mateus 26, versículo 58. Eu acho que de todos os livros que eu costumo ministrar, o livro de Mateus é o que eu mais uso, né? Não sei, tem uma certa identificação com a parte metódica de Mateus, né? Você vê que ele começa o livro trazendo a genealogia, né? Tanto a real como a divina de Jesus. Então, eu acho que essas características me chamam a atenção. Eu já tenho dificuldade com o Evangelho de João, porque ele é muito mais filosófico na forma de falar, é um pouco assim enigmático, algumas coisas, já tenho essa dificuldade, acredito que a Cláudia se identifique mais, né? Mas é legal ver isso, né? Até no Evangelho, como diz o Léo, né? Horóscopo gospel agora virou esse negócio. Acharam o texto, Mateus 26, 58? Sim? Eu vou ler aqui com você, tá bom? O texto diz assim: contudo Pedro seguiu a Jesus... Por favor, repete aí. Contudo Pedro seguiu a Jesus até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas, para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Para você ter um pouco da contextualização do que estava acontecendo, talvez você não tenha um grande aprofundamento de Bíblia, tudo bem. Esse momento é o momento em que Jesus já tinha sido entregue para ser crucificado, para ser condenado. Se você for ler um pouquinho antes, você sabe que Jesus estava junto, ou melhor, Pedro estava junto com Jesus, quando Pedro é entregue por Judas, né? Jesus acaba sendo preso. Pedro, a gente sabe que ele reage, né? Puxando a espada, corta a orelha do guarda, toda aquela coisa. Um pouco antes também, Pedro também estava com Jesus, quando Jesus se retira para orar, porque ele estava ali já sofrendo a agonia, né? Daquilo que ele viria a viver. E está lá Pedro, Tiago, João, se eu não me engano, e Jesus fala: vocês não podiam orar nem uma hora comigo? Mas o mais importante de tudo isso é que em determinado momento Jesus fala: essa noite eu vou ser entregue para ser morto. E a reação de Pedro é aquela reação que todo mundo conhece. O que Pedro faz? Não, Senhor. Porque se depender de mim, eu morro, mas você não vai ser preso. E o que Jesus devolve para Pedro? Pedro, ainda hoje, tu me negarás 3 vezes. E aqui eu quero fazer uma defesa de Pedro. Eu não sou advogado, mas eu preciso fazer isso, porque Pedro, ele foi um grande homem de Deus. Pedro foi um cara excepcional no que ele viveu. Pedro é uma inspiração para nós. Só que Pedro teve uma certa, digamos, infelicidade, de que todo esse processo ruim que ele passa é muito detalhado na Bíblia. Então a gente costuma usar Pedro para falar mal do Pedro, né? Só que se você for olhar mais aprofundadamente em Mateus especificamente, você vê que Jesus fala assim, que no momento em que ele é preso, todos deixaram a Jesus. Não é apenas Pedro que foge, todos os discípulos fogem. Então a verdade é que todos acabaram indo para o mesmo caminho. Só que Pedro tem a sua história relatada. Talvez por quê? Porque Pedro tinha recebido coisas a mais. A gente sabe pelo Evangelho que quanto mais nos é dado, também mais nos é cobrado. Pedro foi o cara que diante de Jesus teve a revelação de que ele era o Cristo. Então eu imagino que Pedro já tinha um nível de autoridade diante de Jesus diferente dos outros. E eu acho maravilhoso que a Bíblia em nenhum momento ela esconde os erros dos homens de Deus. Ela faz questão de relatar erro por erro, problema por problema, para mostrar para nós que todos nós temos também uma chance diante de Deus de viver os processos e crescer assim como Pedro cresceu diante do problema. Amém? Então eu não sou daquele tipo de cara que chega assim e fala: nossa, Pedro não teve fé porque afundou quando foi caminhar nas águas. Eu até hoje não consegui caminhar, Pedro conseguiu. Então ele já foi bem mais longe que eu. Eu tenho ele como uma inspiração. Mas hoje, obviamente, eu quero usar alguns pontos muito interessantes sobre essas passagens que Pedro acabou vivendo. Mas toda vez que eu falar Pedro, você pense em você.
e eu vou pensar em mim. Porque o que o Pedro viveu aqui, está relatado, é muito do que nós viveremos, ou talvez já não estamos vivendo mais, mas talvez passamos por coisas assim, tá bom? Então nós não vamos aqui malhar Pedro, né? Nós vamos olhar para a nossa vida, beleza? E o que eu destaco no texto aqui para começar? Duas coisas. Você já teve o contexto do texto, você já sabe o que estava acontecendo. E duas coisas me chamaram muito a atenção em cima disso. A primeira é que, mesmo Pedro dizendo que morreria por Jesus, quando Jesus ele é preso, Pedro ele começa a fugir. Mas ele é o tipo de cara que não foge assim, tipo, tá, virei as costas e vou embora. Acabou, não tem mais chance. Pedro é aquele tipo de cara que, vendo Jesus sendo levado para o seu propósito, que era a cruz, o que ele faz? O que ele fez? O que o texto fala que ele fazia? Ele continuava seguindo Jesus de longe. E aí eu quero que você, e obviamente eu também faço a minha reflexão. Será que eu e você não estamos sendo esse estilo de seguidor de Jesus? Aquele tipo de seguidor que está seguindo, obviamente, porque a Bíblia está falando, Pedro seguia Jesus, mas ele estava mantendo uma distância segura. E essa distância segura, ela fala muito do que, talvez? De uma postura diante de Cristo de interesse. Porque, para e pensa comigo, quando Jesus fala, olha, eu vou ser entregue para ser morto, o que Pedro faz? O que Pedro se levanta e diz? Não, eu morro no seu lugar, mas você não vai ser morto. Quando que ele faz isso? Diante das pessoas, não é? Quando ele estava no grupo dos discípulos, ele puxava a espada, não, eu morro, você não. Não é assim? Quando Judas chega, dá um beijo no rosto de Jesus, para identificar que ele era o Cristo, o Jesus. Aí aqueles homens vêm, e era uma multidão, guardas, prendem Jesus. O que Pedro faz? Puxa a espada, corta a orelha do guarda. E se não fosse Jesus repreender ele, Pedro sairia matando gente ali com certeza. E onde é que ele estava? Na frente das pessoas. Mas um pouquinho antes, quando estava Jesus, Pedro, Tiago e João, de madrugada, e Jesus precisava de um intercessor, durante 3 vezes Jesus chega para eles e fala, vocês não podem orar nenhuma hora comigo? Lá ninguém estava vendo. Se você for estudar um pouquinho sobre Bíblia, eu gosto assim de entender bem o contexto da época, a situação que as pessoas viviam, você vai ver que, obviamente, o povo judeu, uma boa parte, ou quase todo, tinha um sentimento de grande revolta contra os romanos. Porque os romanos vieram, invadiram a região, tomaram a região, dominaram a região, então assim, eles não tinham mais liberdade sobre a sua terra. Não tinham liberdade territorial, cultural, financeira, eles eram escravos. Eram como escravos. Né? E se você... Talvez você saiba, tinha um grupo até dos zelotes, que eram religiosos judaicos, que eram meio que rebeldes. Volta e meia eles montavam rebeliões contra o povo romano, matavam pessoas, sequestravam pessoas, porque eles entendiam que era a forma que Israel seria liberta. Então existia no coração do povo judeu uma certa, aquele revanchismo. Nós precisamos nos vingar. Nós precisamos fazer algo contra essas pessoas que estão nos dominando. Certo? Talvez Pedro tinha esse coração. E muitos dos discípulos, e muitos dos seguidores de Jesus, achavam que a promessa do Messias seria um rei. Mas um rei que viria com um exército. E através da força da espada, libertaria o povo de Israel contra a opressão dos romanos. Se você vai ver nos evangelhos, isso vai ficando evidente. Quando Pedro e João começam a disputar entre si quem sentaria à direita de Jesus. Mais uma vez, uma postura de seguidores por interesse. Eles estavam pensando em si mesmos. Eles estavam, quem sabe, imaginando assim, nossa, quando Israel for liberta, Jesus vai sentar no trono para reinar fisicamente. Assim eles esperavam. Com um grande exército, eu quero ser o braço direito dele. Eu quero ser aquele cara que é conselheiro do rei.
Eu quero ser o cara que come da mesa do rei, que bebe do vinho do rei, que prova das melhores festas do rei. E eles começam a disputar entre si quem ficaria à direita. Talvez Pedro tinha esse mesmo sentimento. Quem sabe ele queria ser o chefe do exército, gostava de briga, tinha talento para isso, tinha chamado, né, Cláudia? Ia se dar bem, mas não era a vocação. Não era o que Deus tinha, Jesus não propôs isso em nenhum momento. Tanto que a correção de Jesus é: aquele que quiser ser o maior, seja o quê? Sirva. Você quer ser grande no reino de Deus? Tem que aprender a servir, irmão. Não existe ninguém que cresce no reino de Deus que só sabe ser servido. Eu vou tentar ser bem ponderado nas minhas palavras, mas o que Deus me deu não é tão ponderado. Então, vocês amorteçam aí. O reino de Deus não aceita sanguessuga. O Evangelho é muito claro quanto a isso. E depois eu quero pegar alguns textos bem específicos para a gente partilhar sobre isso. O segundo ponto que eu vejo nesse texto sobre Pedro, e me deixa assim muito preocupado, porque ele está dizendo assim, que além de ele ser um seguidor que ficava de longe, o que ele faz em seguida? Ele se assenta com quem? Com quem que Pedro se assentou? Versículo 58. Com os guardas. O que ele queria fazer? Ele queria sondar os guardas para saber qual seria o final daquela situação. Muitas vezes nós somos esse tipo de seguidor de Jesus. A gente está indo, mantendo uma distância segura, mas quando surge uma situação em que nos é cobrado um preço, eu saio do lado do reino de Deus, me assento ao lado do reino das trevas, para ver qual proposta é melhor, para daí tomar a minha decisão. Foi isso que Pedro fez. Se Pedro talvez tivesse escutado aqui, eu não sei qual foi o conteúdo da conversa, a gente não tem isso informado na palavra, mas se talvez estivesse explícito que não só Jesus seria morto e crucificado, mas todos os seus seguidores, talvez dali para frente o que aconteceria com Pedro e os outros discípulos é que eles sairiam, fugiriam em debandada. Então, essa é uma postura, meu irmão, que assim, com todo o amor eu te falo, não serve. Não serve para ser cristão. Não tem como nós sermos seguidores à distância. E a cada momento que me é exigido algo da parte de Deus, eu vou sondar o outro lado para ver qual proposta é melhor. A gente tem uma visão do reino muito semelhante à nossa visão de trabalho aqui na Terra. Eu vou explicar para vocês. Muitas vezes a forma que a gente se relaciona com o reino de Deus é semelhante à forma com que nos relacionamos com o nosso trabalho. Quer ver? Vamos lá. Primeiro, trabalho, qual que a gente escolhe? Normalmente, o que paga mais, não é? Óbvio, né? Você estudou, se preparou, se capacitou, para quê? Para ganhar mais. É mérito seu. Não é errado, não é pecado, não estou condenando isso, tá bem? Só que, no reino de Deus, isso não serve. No reino de Deus, a proposta que nos é feita é assim: se você quer me seguir, tome a sua cruz. Siga-me. Renuncia os seus desejos, renuncia às suas escolhas. E tome a sua cruz e me siga. Essa parte do Evangelho parece que a gente deixou de lado. Parece que a gente esqueceu que há sim uma renúncia para viver o reino de Deus. Então, viver o reino de Deus não é viver o reino que paga mais. Porque eu sou bem, assim, já tratei isso em discipulado algumas vezes com alguns irmãos. Quando é 1 a 1, homem com homem, a conversa é diferente. Não vou falar o santo, mas o contexto da conversa era mais ou menos nesse sentido. A pessoa tinha uma demanda, precisava algo, para ela era muito importante, mas estava querendo pular alguns processos. E aí eu, com muito amor, com muito carinho, eu disse assim: meu irmão, se você quer só resolver esse problema, você vem do lugar errado. Aí ele, claro, é normal, me olhou, se assustou, falou: por quê? Se você só quer resolver o teu problema, sai daqui e vai procurar um pai de santo.
Ele vai fazer um trabalho e isso vai estar resolvido. É só isso que você quer? Não precisa vir aqui. Porque aqui no reino de Deus envolve renúncia, envolve processo. Tem solução? Óbvio que tem. Mas não é vir aqui pregar a solução de um problema. Por quê? Aí o evangelho do interesse. É o que eu quero. Me é benéfico? Não me é benéfico? Aqui eu estou bem. Se eu não estou bem, aí eu troco de time. Eu torço para o Flamengo, que é o maior, é o grande, ganha tudo. Ninguém quer torcer para o Cuiabá. É mais ou menos assim. O reino de Deus não é o nosso trabalho. O nosso trabalho, normalmente, como é que funciona? A gente chega para ser contratado, talvez concursado, e não tem problema nenhum nisso aí, tá? Não estou criticando quem vive isso, não é o caso. Eu estou dizendo que isso não serve para o reino de Deus, esse modelo não serve. Por quê? No contrato de trabalho, como é que funciona? Você chega diante do seu patrão, e o que você quer saber? O seu salário, e se você tem os seus direitos garantidos, né? A partir daí você começa a prestar um serviço para ele. Não é assim? Concursado, semelhantemente. Ele está tranquilo que ele vai receber, que ele vai trabalhar, e tudo certo. No reino de Deus, você não tem que procurar garantias do seu benefício. No reino de Deus é renúncia. E eu não estou dizendo de forma alguma que não há benefício no reino de Deus, meu irmão. Eu seria um hipócrita em afirmar algo assim. Eu não sou daquela visão dos monges que tem que ficar preso no mosteiro, se martirizando, isolados do mundo. Não, não é isso. Todos os grandes homens de Deus que eu conheço têm uma vida maravilhosa. Todos. Mas todos pagaram um preço para chegar nesse lugar. E não tem como pular processo. Como eu disse, se a gente está preocupado só com o que vai ganhar, eu gosto muito de usar o exemplo de Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você parar para prestar atenção, a Bíblia fala que Jesus estava lá, Jesus sente fome, então o diabo vem tentar ele, certo? Qual que é a primeira proposta de Satanás para Jesus? Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. Vamos lá. Qual que foi a primeira? Transforma essas pedras em pães, certo? Jesus aceita? Não. Jesus rebate com a palavra. Não. Qual que é a última proposta de Satanás para Jesus? Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Cuidado, porque se você se vende por qualquer coisa, o diabo ele dobra o preço para te tirar do caminho. Primeiro era só um bocado de pão. Se necessário, ele daria todos os reinos da terra. Por quê? Porque era uma relação de preço e não de aliança. O que Jesus nos oferece no reino dos céus é uma aliança. Não é o que eu vou ganhar, mas é o que eu quero entregar. Eu nem estou falando que você entrega, recebe de volta. Eu acho que esse negócio de visão, de investimento no reino não é assim, não é desse jeito. Né? Não é igual você botar um dinheiro na bolsa de valores. Não é nessa mesma metodologia. A coisa é um pouco diferente. Então a nossa visão, a nossa cosmovisão sobre o Evangelho precisa mudar. Porque se não mudar, a igreja não muda. A igreja está cheia de gente interesseira. Aquele tipo de crente que vem fazer o quê? Vem buscar a bênção. Não é? Vem buscar a bênção. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia? Abre lá Lucas 9, capítulo 23. Lucas 9, 23 fala assim: Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia. Legal isso. A gente acha que tomar a cruz é o dia que eu entreguei a vida para Cristo. Cheguei em casa, guardei ela no armário e volto a viver a minha vida. Não é assim que funciona. É tomar a sua cruz dia a dia. E a gente acha que tomar a cruz é sofrer. Não, tomar a cruz, meu irmão, não tem a ver com sofrimento. O que a cruz representava para Cristo? Cumprimento do propósito. Deus tem um propósito pré-estabelecido para cada um de nós.
Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus entregou dons e talentos para todos nós. Todos os dias que eu negligencio aquilo que Deus me deu, eu estou negando a cruz que Deus me entregou. Eu peguei a minha cruz uma vez e guardei no armário da minha casa. Porque a cruz ela tem que ser tomada dia a dia. E caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? A perderá. A matemática do reino dos céus não é 1 mais 1 igual a 2. A matemática do reino dos céus é 1 menos 1 igual a 2. Porque eu tenho que perder para ganhar. E se eu buscar ganhar, eu vou perder. Mudar a mentalidade. É entrega, é renúncia. Vamos lá. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E eu vou fazer um ponto e vírgula aqui sobre esse perder a vida. Porque tem muita gente que acha que perder a vida é perder a saúde, negligenciar a saúde, negligenciar o cuidado consigo mesmo, negligenciar a família em nome do reino de Deus. Ele só é crente aqui dentro. Ele em casa ele não cuida da esposa, não cuida do filho, não cuida nem de si mesmo. Mas na igreja ele é impecável. E isso não é negar a si mesmo, tá? Isso é negligenciar-se a si mesmo. A negação que Deus está dizendo é renuncie às suas vontades. Renuncie os seus desejos. Se necessário abrir mão de algo, abra mão em prol do reino dos céus. Eu estou falando daquilo que Deus está te pedindo. Essa é a questão. E eu sei. Já tem uns anozinhos de caminhada com Deus. Deus está sempre nos pedindo algo. De tempo em tempo Ele chega a nós e diz: agora eu quero que tu me entregue isso. Agora eu quero que tu me entregue isso. Então cada um sabe o que Deus está pedindo. Eu não estou dizendo que você tem que vender todos os seus bens, que você tem que largar o seu trabalho e viver como um pastor em tempo integral. A não ser que Deus te pediu, faça. Eu estou falando que Deus está sempre pedindo algo, e principalmente, o mais importante, o nosso coração. Porque de nada adianta você ter uma postura de cristão, uma aparência de cristão, entregar todos os seus bens na igreja, mas o seu coração está desviado. De todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração. Jesus ele sempre nos pede o coração. Então vamos lá. Porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum, passarão pela morte, antes de verem o reino dos céus. Mateus 26, 40. Abre aí, já começa a procurar. É só voltar uns versículos, né? Mateus 26, 40. Como eu estava falando, a nossa forma de ver o reino de Deus, de ser cristão, muitas vezes é semelhante ao trabalho. Porque eu só assumo a responsabilidade depois que eu tiver a minha carteira assinada. Eu já vivenciei algumas coisas semelhantes. O irmão ele tem uma postura na igreja até certo ponto. A partir do dia que ele vem aqui, alguém pega um azeite, um óleo, derrama na cabeça dele, na outra semana ele chega diferente na igreja. Porque ele esperou alguém derramar um óleo na cabeça dele para ele entender que ele tinha responsabilidade. Meu irmão, não é assim que funciona. Esse ato da consagração, que é algo verdadeiro, é algo real, é importante, a consagração ela é um reconhecimento daquilo que você já faz. Você não se torna um pastor ao ser ungido pastor. Isso é mentira, não é assim que funciona. Deus te fez um pastor se você é um pastor. E nós, como igreja, vamos reconhecer o chamado, a vocação e a função que você já está exercendo. Então, não espere, meu irmão, por favor, não espere de nós aqui, como ministério. Eu acho que o Léo compartilha da mesma ideia, senão ele me corrige depois. Alguém chegar para você e dizer: meu irmão, eu preciso muito que você assuma essa parte aqui no ministério, que isso aqui é muito importante. A partir de hoje eu vou te dar uma chave aqui, um negócio.
você já é responsável por isso. E se você não tem feito aquilo que você sabe fazer, aquilo que você pode fazer, você tem sido negligente. Todo mundo aqui tem saúde, disposição, inteligência, vocação. Só precisa mudar a forma de pensar. Parar de ser um seguidor à distância. O cara que gosta de chegar no culto, está tudo bonito, arrumado, som regulado, o ar gelado, a água gelada, o café pronto, as cadeiras arrumadas, o chão limpo, a porta aberta, a corrente tem que tirar, lá atrás a salinha arrumada, o banheiro arrumado. É muito legal, muito bom. Gostoso, né? Só que para tudo isso acontecer, tem um monte de gente que tem que chegar antes. Fazer um monte de coisa. E eu não estou falando só do serviço assim, diaconato, estou falando também do serviço espiritual. Eu gosto de chegar aqui, ter um culto abençoado, uma unção, um poder de Deus, uma palavra, o Espírito Santo derramando, o negócio pegando fogo. Mas se chamar 1 hora para orar junto com a gente, não, muito tempo, pastor, dá não posso. Entende? Eu sou seguidor, mas à distância. Eu não quero me comprometer, eu não quero me responsabilizar. Eu quero ver o que eu vou ganhar com esse negócio. Se for bom, é muito bom a proposta, aí quem sabe eu vou. Se alguém me valorizar, me reconhecer. Mateus 26:40 fala assim: quando Jesus volta para encontrar com os discípulos, ao retornar à presença dos seus discípulos, o que ele encontra? Dormindo. E ele questiona quem? Você viu que tinha 3? Jesus não levou 3 para orar? Mas ele questiona um. Deixa eu ensinar uma coisa para você, bem legal, interessante. Seja no ministério, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Se as pessoas cobram você, é porque elas ainda veem esperança. Se as pessoas estão colocando responsabilidades em você, é porque elas veem em você a capacidade de resolvê-las. Triste é quando nunca nos procuram, quando nunca nos corrigem, quando nunca nos apontam nada. Biblicamente, o que eu consigo ver é que quando nem mesmo Deus corrige mais, é porque já não tem mais volta, já não tem mais chance, já abandonou, já entregou, já era, acabou. Tá? Então não se sinta constrangido e nem triste com isso. A cobrança é direcionada para as pessoas de responsabilidade. E aí Jesus fala: não pudesse vigiar comigo durante 1 hora só? E aquilo que eu falei, Pedro na frente das pessoas tinha uma postura, mas quando estava afastado tinha outra postura. Ainda aqui, até então, esse momento, Pedro aparenta muito ser um cristão muito interesseiro, muito preocupado com a imagem, com o lugar, com uma posição, com a sua segurança, com o seu benefício. E eu gosto muito assim quando Deus me dá uma palavra, né? Porque foi muito assim. Deus só me mostrou Mateus 26:58, só isso. Aí eu pão no texto, era só isso, só Mateus 26:58. Eu sempre tenho muito hábito vou ler uns capítulos para trás, uns capítulos para frente. E quando eu começo a voltar alguns capítulos para trás, eu fico um pouco assustado. Porque Jesus já estava alertando sobre essa postura. Quer ver? Abre comigo Mateus 24. Aqui, Mateus 24, Jesus está começando a fazer a predição do final dos tempos. Jesus está dizendo assim, daqui a pouco eu vou ir, eu já vou anunciar como é que o negócio vai acabar, né? Então ele começa a fazer esse anúncio. E após esse breve anúncio, ele começa a colocar algumas parábolas no meio. E uma delas é aqui, lá no versículo 45, Mateus 24:45, que fala o quê? A diferença do servo bom e do servo mau. E meu irmão, ele não está falando do crente e do ímpio, tá? Prestou atenção? Ele não está falando de quem está no reino e quem está no mundo, ele está falando de servos. Só que dentro dos servos tem os bons e tem os maus. Então, o que fala o texto? Sendo assim, quem é servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para lhe dar fazer o quê?
para lhe dar alimento no seu devido tempo. Feliz o servo a quem o seu senhor, quando voltar, e ele vai voltar, e está perto, o encontrar agindo dessa maneira. O que Deus espera que o servo bom faça quando Jesus voltar? Que ele esteja fazendo o quê? Dando alimento para o seu rebanho, levando a mensagem do Evangelho, vivendo o Evangelho. Versículo 47. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Se você tem um interesse no reino de Deus, um interesse, ele é muito lícito. Sabe qual é? A sua expectativa na eternidade. Porque do que eu conheço do Evangelho, se tem uma coisa que Deus deixa muito claro, ele dá uma grande ênfase e fala assim: tem um galardão no céu. Rapaz, lá no céu, lá você vai receber toda a sua paga. Aqui na terra também, tá? Como eu falei, não é uma vida de renúncia total. Ela exige renúncias para ter acessos a benefícios. Mas é no processo. Agora, no céu, a coisa vai ser extraordinária. Amém? Então, vamos lá. Versículo 48. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito. Por isso, passe a agredir os seus conservos, e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado, e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade, e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Capítulo 25. As virgens sábias, as virgens tolas. Você sabe, vocês conhecem o texto, o que é? As 10 virgens que estavam se preparando para a chegada do noivo. Quem é o noivo? Jesus. Qual que é a diferença das nécias e das nécias e das sábias? 5 guardaram o azeite e 5 esqueceram o azeite. E olha aqui tem um ponto importante nesse texto, sabe por quê? Porque quando é anunciada a chegada do noivo, o que as nécias fazem? Elas correm para as sábias, para pedir o quê? Azeite. Me dá um pouco do teu azeite. Sabe o que eu vejo aqui? Uma postura de cristão que está sempre se colocando na dependência da fé do que o outro tem. Então, aqui a gente pode separar o exemplo de Ló. Ló era esse tipo de cara. Abraão foi um homem chamado, foi um homem escolhido, um homem de Deus, apesar de ter tido os seus erros, mas foi um grande homem de Deus, o pai da fé. E pela graça e misericórdia de Abraão, Ló é levado junto, apesar de que deveria ter sido deixado, mas é levado. E no que é levado, o que acontece? Chega um momento que os pastores dos dois começam a brigar, porque o rebanho dos dois era muito grande. Então eles chegam num momento que eles precisam se separar, porque os dois ficaram muito ricos. Ló não enriqueceu pela sua capacidade, enriqueceu pela bênção de Abraão. Mas olha a postura egoísta desse cara. Na hora que Abraão diz: nós temos que separar os nossos pastores, e eles estão em cima de um monte, e de um lado uma campina verde, do outro lado um deserto. Abraão ainda, olha o cara que decide perder para ganhar. Ele vira para Ló e fala: Ló, escolhe você. Se Ló tivesse um pingo de humildade e gratidão pelo que Abraão fez por ele, ele diria: eu vou para o deserto, você fica com as campinas. Cara, eu cheguei aqui, eu devia estar abandonado, eu não tinha nem pai, você me adotou, me trouxe junto, me enriqueceu debaixo da bênção do teu Deus. O mínimo que eu posso fazer é te entregar o melhor. Mas não, egoísta, como dizem, zoiudo, interesseiro. Ele olha para a campina verde: eu quero esse lado aqui. E você que fique com o deserto. É gente que está sempre se colocando na dependência do outro, da fé do outro, do que o outro carrega para poder se manter vivo. É gente que vive pela concupiscência dos olhos. Sansão era o tipo de cara que vivia pela concupiscência dos olhos. Tudo que ele via e desejava, ele tomava, mesmo que Deus não quisesse. E aquilo que lhe fez cobiçar foi aquilo que ele sofre, porque ele acaba cego.
ele acaba perdendo a visão. Quem anda só pela vista acaba perdendo a vista ao longo do tempo. Agora Abraão, ele decide andar pela fé. E se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que dali um pouco, a história diz que o que acontece com Ló? Ló acaba sendo preso. Os reis vêm, tomam o seu rebanho, tomam a sua família, prendem Ló, fazem ele cativo. E o que Abraão faz? Vou lá salvar meu sobrinho. Aquele que quiser ser o maior, seja o quê? Sirva. Vai lá, resgata o sobrinho, devolve tudo para ele ainda. Só não quero ficar com nada. Toma os despojos dos outros reis também. Podem ficar com isso aí. Eu não quero que nunca digam que foi um homem que me enriqueceu a não ser o meu Deus. Cara, o que é isso? Que fé é essa? E ainda assim, Ló mais uma vez, pela concupiscência dos olhos, acaba indo e acaba dentro de Sodoma. E mais uma vez, Abraão é o cara que intercede para Deus e dizer, tem um justo lá. Nem sei se era, mas Abraão disse que era. Se Abraão falou que era. Então tá bom. Tem um justo lá, Deus. Aí o que Deus faz? Manda os anjos salvar a família de Ló. É um cara que todo o tempo estava dependendo da fé de Abraão. Se afastava 10 metros, caía. É o tipo do cristão que se não vier no culto uma vez na semana, na outra semana ele está desviando. Porque o único alimento que ele tem é aqui. A única coisa que ele come e bebe é na igreja. Fora daqui, ele esquece, acabou. E só para fazer um parênteses aqui, tem momentos sim da nossa vida que não estamos bem, estamos enfraquecidos e sim devemos e precisamos procurar pessoas sábias, homens de Deus, para a gente se segurar. Mas isso é momentâneo. Isso não deve ser sempre. Eu não sou do estilo de cara que isola aquele texto que fala assim, que maldito o homem que confia no homem, para justificar as minhas feridas e a minha dificuldade de perdoar os outros. Não, isso é errado, meu irmão. O que eu aprendo no Evangelho é que Cristo está dizendo assim, você tem que confiar nas pessoas. O que você está vivendo aqui? O que é a igreja de Cristo? É um monte de gente que nunca tinha se visto, que não se conhecia, que talvez vocês nem me conhecem direito, que se reúnem em prol de um propósito maior. A gente vai conseguir alguma coisa sem confiar um no outro? Não, não vai. Ah, mas uma vez me feriram, me traíram. Sim, também já aconteceu comigo. E eu sempre peço, Deus, não me deixar de amar e acreditar nas pessoas. Porque aí não faz sentido. Agora, passar uma vida inteira, toda uma caminhada, dependendo do que o outro tem para me dar, eu também não acho que é o melhor caminho. Eu sei que sim, pelo Evangelho, nós vamos ler depois lá na ceia, nós vamos ceiar depois, que sim, o mais forte, ele deve servir o mais fraco. Aquele que tem alimento de sobra, que dê para aquele que não tem. Aquele que está fortalecido, que sustente aquele que tem fome. Isso é o Evangelho de Cristo. Agora, meu irmão, se você recebe alimento, quando vê você está um obeso espiritual, porque você está sempre esperando receber algo, mas nunca levantou do sofá da sua casa para poder entregar um pouco do que Deus te deu para uma pessoa que também precisa. O Evangelho, o que Jesus faz com os discípulos, a gente separa em 3 comissões. A primeira é, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o momento que a gente está fraco, caído. Jesus diz, vem aqui que eu vou te dar um soro na veia, né? Depois o que Jesus fala? Vinde após mim. Porque ali já é um momento do discipulado, o cara já caminha com as pernas dele. Ele já não está mais anêmico espiritualmente, ele já caminha, ele já consegue seguir Jesus. Para quê? Para aprender um modelo. Mas chega um momento na caminhada com Cristo que Jesus fala lá em Mateus 28, agora ide por todo mundo. Todo o processo de discipulado, ele tem que ter começo, meio e fim.
Não existe dependência eterna, existe interdependência no reino de Deus. Uns dependem dos outros. Eu estou servindo como pastor há 10 anos, já. Por isso que eu estou com essa cara acabada. Não, brincadeira, nada a ver. Isso aqui é do sol mesmo. Mas são 10 anos servindo como pastor, eu e minha esposa. E eu vou confessar algo do meu coração aqui para vocês. Sabe o que eu mais sinto falta ao longo desses 10 anos? Intercessores. Porque é uma pancada atrás da outra. É uma luta atrás da outra. Eu estou falando isso no contexto espiritual, tá? Mas são poucas as pessoas que disseram, pastor, a partir de hoje eu assumo um compromisso com a sua vida de orar por você, pela sua casa, pelo ministério. É o que eu mais sinto falta. É gente que não aparece, mas espiritualmente está lá, lutando pela gente, intercedendo. Agora, graças a Deus pela a vida do Léo aí, que tem nos apresentado algumas pessoas. Eu sei que aqui alguns já faziam, tá? Então me perdoa se você teve que ouvir isso. Mas nos colocado mais pessoas para interceder. Porque é necessário. Por quê? Ah, mas você é pastor, você é homem de Deus, você sabe a Bíblia. Meu irmão, eu sou carne do mesmo jeito que você, eu sofro tentações do mesmo jeito que você. Eu tenho um monte de coisa para corrigir na minha vida. Se não orarem por mim também, eu não aguento. Interdependência, ok? Então não dependa sempre a sua fé do outro. Se sustente, se alimente, busque. Mateus 25, 8 também, fala do quê? Perdão, Mateus 25, 18. Qual parábola é? Vocês sabem? Parábola dos talentos. Ok? A gente só gosta da parábola dos talentos para ganhar dinheiro, né? Aí quando fala de finança, aleluia, Deus dá 5, multiplica, vira 10, glória a Deus. Amém, acontece sim também. Mas eu quero tirar uma outra coisa daqui. O que ganha 5, multiplica, fica com 10. O que ganha 2, multiplica, fica com 4, mas ele entrega de volta. Essa parte às vezes os caras esquecem de falar, né? Que quando o seu senhor volta, ele chega diante do que tinha ganhado 5, ficou com 10, e o servo devolve os 10. Não era benefício próprio, não era para o ganho dele, era em prol do reino. Era o que ele teria que apresentar para Deus. Tá bom? Tá vendo como não tem a ver com interesse? Tem a ver com entrega? Tem a ver com aprender a servir, a se dedicar, a fazer algo pelo outro. É sair do comodismo físico e espiritual em prol de alguém, de alguma vida. Mas o que me chama a atenção aqui no versículo 18, que fala assim: entretanto, o que tinha recebido 1 talento, o que ele fez? Lê lá comigo, vai lá, coloca ali. O que ele faz aqui? Coincidência, né? Coincidência que mais uma vez o cara se afastou? Igual Pedro. Eu vou ser seguidor de longe. Eu peguei o que Deus me deu. O que ele faz? Meu propósito é lá, mas eu vou ficar mais ou menos aqui assim. Eu vou enterrar esse negócio. O dia que ele voltar, eu devolvo, tá tudo certo. Estamos quites, né? Tá quites. Ele não roubou. Ele roubou de Deus? Não, ele foi ainda honesto e devolveu o que ele tinha recebido. Mas o que ele escuta de Deus quando ele devolve? Hã? Ele fala assim, deixa eu achar aqui. Versículo 24. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou-lhe: Senhor, eu te conheço. Conhece nada. Vê que ele não conhece. Sei que és um homem severo, ele não conhece a Deus. Que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Cara, isso não é a característica de Deus. Por isso tive receio e escondi no chão o seu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sabe por que ele fala, toma o que te pertence? Porque ele nunca quis se responsabilizar com aquilo que Deus deu.
Ele nunca viu aquilo como algo responsável dele. Deus me deu, é de Deus, mas a partir de agora Ele colocou sobre os meus cuidados. É assim que as coisas funcionam no reino dos céus. Tudo é dele, mas a partir do momento que Ele te entrega algo, Ele espera de nós responsabilidade. E eu vou falar um negócio para você. É fácil cuidar das coisas da gente, não é? A gente compra o primeiro carro, meu Deus, lava o carro toda semana, faz polimento, né? Passa pretinho no pneu, a coisa mais linda. Não é assim? Toda semana passa no posto, confere o óleo, pede para lavar para-brisa. Né? Não é? No Rangel não está assim, Jô? Tá ou não tá? Fala a verdade. Tô brincando. Não pode falar, né, Jô? Deixa quieto. Não, brincadeira. Que o Rangel agora há pouco comprou um carro novo. E é bom, glória a Deus por isso. Mas quando o carro é emprestado, de preferência, pega o tanque cheio e devolve o tanque vazio. Né? Sujo, poeirado, maltratado, nem calibra os pneus, deixa rodar, não é meu. Tudo que Deus te colocar na mão passa a ser sua responsabilidade. Das mais pequenas às mais grandes coisas. Ok? Seguindo o versículo aqui, versículo 25. Aqui está, toma de volta o que te pertence. 26 fala: sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. O servo mau, ele tem uma característica, ele é negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Deus está perguntando para ele: você sabia disso? Nem eu sabia. Quase que Deus está dizendo: nem eu sabia desse negócio. Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai ao servo que agora está com 10 talentos, pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que lhe tem, será tirado. Sabe, meu irmão, esses últimos dias, a gente tem recebido algumas palavras da parte de Deus sobre o ministério, sobre a igreja, sobre o que Deus quer fazer em Tangará. E fico um pouco preocupado, sabe por quê? Porque muitas das profecias que temos recebido é assim. Eu vou falar uma só. Foi a seguinte: Deus vai trocar as cadeiras da igreja. Entendeu? Entendeu? Aí se pergunte por que talvez Deus está falando isso. Porque Deus tem uma expectativa para a igreja. Deus tem um propósito para a igreja. Eu acabei de ler aqui. Aquele que não é fiel, o que Deus faz? Tira até o que não tem para dar ao que foi fiel. Não é? Talvez é isso que Deus está falando para nós. Eu, do fundo do meu coração, não queria que ninguém se perdesse no propósito. Agora, uma coisa eu aprendo ao longo do Evangelho. Quando Deus tem um propósito, Ele chama uma vez, Ele chama 2 vezes, sei lá, 3, 4, 5, Deus pela sua graça e misericórdia. Mas entenda que o foco de Deus não é me exaltar, não é me dar ministério famoso, não é me deixar conhecido, é cumprir a sua vontade. E se Ele precisar me tirar daqui para cumprir a vontade dEle, Ele me tira. E tira vocês também. Porque o foco é a vontade dEle, não é a minha. Entenderam? Misericórdia. Mas isso é o Evangelho. Essa é a verdade de Deus. Você quer ficar de pé? Se você quiser fechar seus olhos para não se distrair. Sim, Jesus. Sabe, apesar de ser algo assim que nos deixa desconfortável, uma palavra assim de certa forma dura, né? A gente sabe, eu sei, eu também fico assim constrangido no espírito com isso. Mas eu quero
tentar finalizar com uma palavra de esperança para a nossa vida, para a igreja. Porque, como eu disse, apesar de toda a exposição sobre os erros de Pedro, tem algo maravilhoso que acontece no final dessa história. Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele permanece ainda na terra durante 40 dias. E uma das primeiras coisas que Jesus faz é procurar Pedro. A aparência que dá ao ler essa parte da Bíblia é que Pedro tinha desistido do seu chamado. Porque quando Jesus vai encontrar com ele na praia, o que ele estava fazendo? Pescando peixes. Voltou ao ofício antigo. Voltou à velha vida. De certa forma, ele talvez tenha pensado, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que tudo que eu errei, tudo que eu falhei diante de Jesus, eu acho que não tem mais salvação, não tem mais esperança. Mas se tem uma coisa que eu conheço no Evangelho, é que ele sempre nos dá uma esperança. Jesus é esse cara. E Jesus vai de encontro a Pedro. E eles ainda têm que ter uma conversa muito séria ali, na praia. Porque Jesus chega para Pedro e 3 vezes pergunta, você sabe, Pedro, tu me amas? Aí claro que, acho que cada palavra daquela devia cortar o coração de Pedro, quebrantar Pedro e levar a Pedro a um arrependimento que talvez ele não tinha ainda encontrado. Ao chegar diante de Jesus e ter que assumir, olha, eu não te amo com o amor que você merece ser amado. Mas ainda assim Jesus fala para ele, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Você vai ter uma nova chance. Eu vou te entregar um rebanho nas suas mãos, para você apacentar. E você mostrar que tudo que aconteceu lá atrás ficou no passado. E que a partir de agora você entendeu. Você passou pelo processo, você foi aprovado e você vai ser zeloso a partir de hoje. Você não vai mais ser negligente com a igreja. E o que eu leio a partir de Atos dos Apóstolos é isso. É um cara que ficou reconhecido como um dos principais da igreja durante muito tempo. É um cara que serve até o final da sua vida. É um cara que não media esforços para levar o evangelho. É um cara que ainda assim, quando errava, se torna ensinável, não mais um durão como ele era antes. É um cara humilde que aprende a servir, que aprende a ser corrigido por Paulo quando ele é corrigido na frente da igreja, mas que não desiste de servir a Jesus. É um cara que quando necessário, quando ele tem aquela visão em cima da casa e ele tem que levar essa mensagem até uma casa, ele faz 30 quilômetros num dia a pé para entregar uma mensagem. Tamanho comprometimento desse homem com o que Deus entregou para ele. A gente sabe que até o fim da vida ele morreu. Isso é um relato histórico que fala, isso não é bíblico, é relato histórico, que ao final da sua vida, quando ele é condenado à crucificação, ele fala, se eu vou morrer crucificado, então me crucifica de ponta cabeça, que eu não mereço nem morrer como o meu Senhor. A minha esperança, a minha oração, o meu desejo para você é que você se torne como Pedro. Passe os processos que tem que passar. Mas assuma aquilo que Deus está te dando. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, quero agradecer-te, Pai. Tua palavra fala que muitas vezes, não só muitas vezes, mas o Senhor açoita o filho que ama, Pai. E se algo assim o Senhor quis trazer para nós hoje, Deus, eu me coloco nesse lugar também. Eu sou parte dessa igreja, eu sou parte do corpo, eu estou debaixo da mesma admoestação. É porque o Senhor ainda tem amor pela sua igreja, Pai. Por essa congregação, por essas vidas, pela nossa vida, Deus. Agora nós queremos entregar uma resposta real, verdadeira a Ti, Pai. Não só pelo constrangimento, mas uma decisão de coração, Pai. Nós queremos, Deus, cumprir aquilo que o Senhor fala no Evangelho, quando diz, aquele que põe a mão no arado não pode soltar, não pode olhar para trás. Há uns 5, 6 anos atrás, eu ministrei uma mensagem na igreja, explicando a diferença entre servos e voluntários. O voluntariado não faz parte do reino dos céus. O
O que Deus nos propõe é uma aliança de serviço, de amor, de comunhão com Ele. Não por conveniência, mas por obediência, por amor. E eu quero orar para que esse espírito de servo, de coração de servo, de quem ama a Deus, de quem quer servir a Deus em todo tempo, em todo momento, com excelência, com zelo, com dedicação, isso cresça em nós, em nome de Jesus, Pai. Amém?